Olá! Boas-vindas a mais esta análise detalhada, um conteúdo orgulhosamente trazido pela Ford College. Bom, vamos mergulhar direto em um aspecto fascinante da engenharia de software no desenvolvimento blockchain. Na etapa anterior, exploramos as bases do controle de versão. Entender como criar tags, ramificar o código e acionar pipelines é uma excelente fundação. Mas o detalhe que muda o jogo hoje é que o local físico onde esse código é montado muda totalmente o projeto de engenharia. É exatamente como a fundação de um prédio. Se a base estrutural for feita no terreno errado ou de forma fragmentada, a infraestrutura inteira do pipeline de integração contínua simplesmente desmorona, ou, no mínimo, gera uma dor de cabeça enorme no dia a dia. A forma de organizar os repositórios dita literalmente todas as regras do jogo. E para não perdermos tempo, vamos dar uma passada rápida na nossa agenda de hoje. A gente começa com uma introdução aos padrões, passa pelo famoso debate monorepo contra multirepo, disseca a mecânica da integração, testa em cenários do mundo real, estabelece um framework de decisão prático e, por fim, fecha com os próximos passos. Vamos lá! Começando pela nossa introdução aos padrões, vamos dar uma olhada na fundação da integração. Afinal, branches e tags não existem flutuando no vácuo, certo? Eles precisam de uma estrutura física bem clara para conseguir operar. E aqui entra a premissa central de hoje. A organização do código redefine os pontos de integração. A gente já viu como os ganchos de CI detectam tags para iniciar testes automatizados. Só que a disposição física dos repositórios muda completamente onde essas tags ficam e como as pipelines enxergam tudo isso. É tipo montar um quebra-cabeça gigante. Fica bem mais fácil ter todas as peças perfeitamente organizadas em uma única mesa enorme do que espalhadas por 3 salas diferentes. Imagina o atrito de um pipeline de automação, precisando correr para a sala ao lado, pedir permissão, buscar o código de um contrato inteligente, voltar e tentar compilar tudo com a interface do usuário. O processo fica denso demais. Com esse atrito em mente, entramos no grande ringue, monorepo versus multirepo. Vamos analisar as principais escolhas arquitetônicas para estruturar projetos complexos na rede Solana. Primeiro, o monorepositório. Pense nele como um enorme galpão de fábrica centralizado. Tudo fica sob o mesmíssimo teto. Desde os contratos inteligentes super pesados em Rust que rodam na blockchain, até os scripts levinhos de front-end. Tudo divide o mesmo histórico de versão. Um detalhe muito bacana é que gigantes da tecnologia como o Google usam exatamente essa estrutura para quase toda a sua infraestrutura global. E qual o grande trunfo? Se rolar uma atualização numa biblioteca central de segurança, todos os microserviços da empresa que dependem dela são testados na mesma hora. Qualquer incompatibilidade é descoberta em segundos, e não semanas depois em produção. Do lado diametralmente oposto, temos o multirepositório, que faz exatamente o inverso. Ele isola cada peça de software em uma instalação própria, flutuando de forma independente. O foco absoluto aqui é a modularidade. Mas por que alguém abriria a mão da segurança global de um monorepo? É pragmatismo puro. Serve para evitar que equipes diferentes pisem no calo umas das outras. O programa on-chain fica trancado no mundinho dele e o aplicativo web fica em outro. Assim, as equipes podem atualizar suas partes do produto de forma totalmente autônoma, sem ter que esperar a fábrica inteira compilar. Mas claro, a vida real não é feita só de extremos puristas. Então existe o padrão híbrido. Aqui, bibliotecas centrais vitais e códigos muito acoplados vivem juntos, enquanto serviços periféricos ganham independência para voar. Trazendo isso para um exemplo de Web3, dá para manter os contratos on-chain e as bibliotecas criptográficas num repositório central super vigiado, já a interface em Next.js e pequenos bots de Discord, que mudam todo dia e não quebram a segurança financeira da rede, vivem separados. É, na verdade, a busca inteligente pelo melhor dos dois mundos. Agora que conhecemos as plantas baixas, vamos mergulhar na mecânica da integração. O que acontece na prática com a detecção de mudanças e as dependências operacionais? Essa tabela ilustra brilhantemente as trocas do dia a dia da engenharia. É bem aqui que a mágica ou o caos acontece. Na primeira linha, a detecção de mudança. Um monorepositório exige um CI inteligente, sensível a caminhos, para a máquina não recompilar a blockchain inteira só porque alguém corrigiu uma vírgula num arquivo de texto. No multirepositório, a detecção é bem simples e escopada. Segunda linha, dependências. No mono, usa-se a maravilha dos workspaces, onde as pastas locais se referenciam internamente com facilidade. No multi, entra-se no exigente mundo do versionamento semântico formal. Cada alteração precisa ser empacotada e publicada. Terceira linha, lançamentos. O mono usa uma tag de versão única, carimbando o estado do mundo naquele instante. No multi, é preciso marcar repositório por repositório. E por fim, a refatoração. Atômica no mono.
alterando a função e quem consome ela em um único pull request. Já no Mute, exige uma coordenação perigosa e simultânea de vários PRs diferentes. Tudo isso soa ótimo na teoria, mas vamos levar essas arquiteturas para um teste de estresse em cenários do mundo real. O que rola quando a gente literalmente quebra algo? Imagina esse pesadelo. Uma atualização mal calculada quebrou uma biblioteca consumida ao mesmo tempo pelo programa on-chain e por um SDK externo. No cenário A, com um monorepositório, a equipe detecta a quebra localmente, conserta tudo e agrupa em um único pull request limpinho. O sistema recebe a tag 1.2.0 e a sanidade mental da equipe fica intacta. No cenário B, no multirepositório fragmentado, começa um malabarismo assustador. São necessários 3 processos separados. Um PR pedindo atualização urgente da biblioteca base, outro PR para o contrato inteligente puxar a versão nova e um terceiro PR para tentar salvar o SDK. Sem uma coordenação divina, se qualquer um for aprovado fora de ordem, o sistema em produção entra em colapso total na sexta-feira à noite. Indo além dessa coreografia de PRs, a otimização de CI e as regras de acesso também pesam bastante na balança. Já ficou claro que monorepositórios precisam desesperadamente de filtros por caminho, senão a conta da nuvem vai explodir de tanto recompilar código intacto. Em contrapartida, os multirepositórios brilham na hora de dar acesso seguro. Se existirem contribuidores da comunidade mexendo só no front-end, eles operam livres lá no repositório deles, sem jamais chegar perto do código crítico dos contratos inteligentes. Outro ponto crítico são as suítes de testes end-to-end, o E2E. Validar fluxos no multirepositório significa sincronizar várias bases de código na rede, uma baita dor de cabeça. No monorepositório, a suíte simplesmente puxa a pasta do vizinho e roda, sem nenhuma fricção. Com todos esses contrastes impressionantes sobre a mesa, chega a pergunta de ouro. Como as equipes técnicas, na vida real, superam essa paralisia de análise e escolhem a estrutura certa? A engenharia fornece métodos claros para isso. Nada de dogmas de internet. Recomenda-se um framework prático de 3 passos. Primeiro, limites de propriedade. Quem é o dono de qual código? Se o time de contratos não tem relação com o time de front-end, forçar todo mundo sob o mesmo teto pode gerar atrito burocrático. Segundo, alinhamento de cadência. Com que frequência essas partes precisam ser versionadas juntas em produção? Se for sempre, a separação é pedir para ter problemas. Terceiro, e super importante, maturidade da automação. Sem profissionais dedicados e sêniores em DevOps, tentar domar o ciclo de um multirepositório vira um gargalo violento. Para times ganhando maturidade, abrigar o projeto inicial no monorepositório costuma ser a escolha mais segura e tática. Dando um zoom nesse alinhamento de cadência, ele é o que realmente dita o ritmo de desenvolvimento em redes robustas como a Solana. Compilar e simular um contrato on-chain em Rust é um processo sabidamente pesado. Se esse programa atinge uma estabilidade e raramente muda, mas o front-end de TypeScript ganha refatorações todo santo dia, esse é o cenário clássico de cadências independentes favorecendo o multirepositório. Ninguém quer a máquina perdendo horas compilando Rust só porque o design da tela mudou. Por outro lado, se a lógica financeira do contrato altera indissociavelmente as telas em todo o sprint, as cadências estão irremediavelmente acorrentadas. Aí, o monorepositório passa a ser a única excluição que blinda o projeto contra inconsistências graves de versão. E assim, caminhando para a nossa conclusão, chegou a hora de consolidar essas ideias e preparar o terreno da infraestrutura para as entregas reais. Para garantir que essa base arquitetônica vire uma muralha de estabilidade, vale a pena levar este checklist de validação para as reuniões. O motor de CI foi configurado de forma inteligente por caminhos? Existe um plano claro e documentado para referenciar dependências e não criar silos de código isolados? A forma de marcar o release de uma grande atualização está muito bem alinhada entre as equipes? O modelo de permissões foi auditado pela segurança? Negligenciar qualquer uma dessas perguntas na largada é basicamente assinar um contrato garantindo gargalos terríveis e muitas horas extras no futuro. No fim das contas, entre tantas ferramentas da moda, se existir apenas uma mensagem central para levar adiante na carreira de engenharia, que seja esta. A topologia do repositório determina onde a automação de integração busca mudanças e como as tags se mapeiam para os artefatos. Essa divisão física de arquivos nunca é só uma questão de organização estética em pastas bonitinhas. Ela atua como uma infraestrutura física oculta que permite que todas as engrenagens de validação de software comecem a girar sem engasgar na operação diária. Então, com todo o quadro à mostra, a grande provocativa reflexão que fica no ar é: a arquitetura escolhida minimiza ativamente os atritos estressantes da integração ou ela opera nas sombras, adicionando obstáculos pesados de manutenção no desenvolvimento da blockchain? Esse é um ponto vital para se ter em mente antes do próximo código ir para a produção. Bom,
Todo esse conteúdo educacional foi orgulhosamente concebido e trazido por nós da Ford College. Para conseguir dominar com segurança todas essas engrenagens Web3, o caminho é acessar ford.college e explorar materiais incríveis. A gente se encontra na próxima imersão na infraestrutura de software. Até